Assim, eu conheci homens que eram excelentes mestres, mas na hora de pregar tinha dificuldade. Como é que o senhor consegue ver a diferença do mestre para um pregador? Boa essa pergunta, boa. Paulo lá, o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Efésios 4:11 de 5 dons. O apóstolo, o profeta, e o texto vai dizer o seguinte: e ele mesmo, quem? Jesus, chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O mestre é o dedinho menor, é o que entra no ouvido lá no buraco. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente conhecer o nosso chamado. Conhecer. A nossa esfera de autoridade, a nossa esfera de ação, nosso dom. E existem os dons naturais, você nasce com ele, e existem os dons espirituais. E as pessoas confundem muito, entendeu? Nem sempre alguém que tem um dom natural de ensinar, um bom professor universitário, um bom professor professor de sala de aula mesmo, que dá aula, né? Nem sempre esse camarada ele pode ter o dom de mestre espiritual. Nem sempre. Nem sempre o cara que tem uma boa dicção, um cara que sabe falar, esse cara que fala radialista, vendedor, o cara negociador, que tem um dom da palavra, o dom do discurso. A gente vê o Magno Malta, tem um dom da palavra, os filhos do... nem sempre essa pessoa, não é porque ele tem um dom da fala que ele vai ter o dom do evangelista, de anunciar o evangelho. Então a gente confunde muito isso. Às vezes a pessoa que tem o dom do evangelista, ele é até gago, como era Moisés, é até tímido. Então é preciso separar essas duas coisas, não é? É preciso separar. E o mestre, o mestre é aquele camarada que ele vai trabalhar no caráter cristão da pessoa, no caráter intelectual do cristão, do novo convertido. Ele é esse cara que ele vai na verdade, a nossa concepção de mestre hoje está muito diferente do tempo bíblico. Porque como é que funcionava no tempo bíblico? O mestre, os alunos, os discípulos, eles moravam com o mestre. Trabalhavam na função do mestre durante o dia, se o mestre tinha lavoura, e à tarde e à noite eles sentavam para aprender. Então, era um aprendizado na convivência. A nossa noção de mestre hoje é o cara em sala de aula, dando uma aula de 2 horas. Sim. O mestre que a Bíblia fala, que Paulo fala, é aquela pessoa que convive com o aluno. Como Paulo conviveu aos pés de Gamaliel, uma convivência. Entendeu? Então, você vai aprendendo com ele na hora do almoço, na hora do trabalho, da limpeza. É uma convivência ali mesmo familiar. Que os discípulos moravam com o mestre. Então, o mestre, a relação dele era uma relação de pai para filho. Hoje a gente entende completamente. O mestre do Oriente Médio, na época de Cristo, os discípulos moravam na casa, e passavam um período ali, e era uma relação familiar, paternal. Paternal. E o evangelista, o pregador, já era o Paracletos, que quando João escreve o Evangelho de João, escrito em grego, esse Paracletos é o advogado, é aquele cara que fala, que argumenta, aquele cara que ele pega o conhecimento e transforma em argumentação, aí ele imposta a voz, aí ele, entendeu? Então, o evangelista, o pregador, ele tem esse talento, de prender você naquele lugar, no púlpito ali. O evangelista, ele prega, e ele prende você, ele prega 1h30 e você pensou que era 10 minutos. Cara, o cara, entendeu? Mas a função do que acontece? Então, tem muita gente que tem o dom do ensino, sim, mas não tem o dom de ser um evangelista. E tem o dom de ensino.
O mestre ele pega algo difícil de você entender e conversando com você aquilo você entende Exatamente. rapidamente. Então ele forma o teu caráter intelectual, né? Então são dons diferentes. Agora há casos e que tem pessoas que têm os dois dons ao mesmo tempo. Paulo vai dizer que ele era o quê? Doutor, apóstolo e, né, evangelista. Evangelista, apóstolo e mestre. Ele vai dizer que tem 3. Tem pessoas que têm esses 3. Né? Tem gente que só tem um. Tem gente que tem 2 desses dons. Tem gente que tem 3 desses dons. Né? São os privilegiados. Né? Agora ninguém tem os 5. Os 5 só Jesus tinha. Né? Então, eu vejo dessa forma. Né? Eu vejo isso na experiência mesmo dessa forma. Então, Deus tem, pela sua misericórdia, eu consigo, né? Caminhar nessas 2 áreas, né? Da pregação e do ensino. Né? Consigo caminhar, Deus tem me dado essa graça de caminhar. Mas eu conheço pessoas que não conseguem pregar, não conseguem impostar a voz, mas ensinam de uma forma que você... Eu conheci eu tinha um professor da EBD que para você escutar ele, você tinha que chegar bem perto da voz dele e falava, não conseguia. Mas quando ele falava, gente, assim, é um mar de conhecimento que você quer ficar assim, bebendo, anotando, entendeu? Quer dizer, é o mestre. É o dom de mestre em atuação. E o dom é a pessoa. Deus dá o dom em forma de pessoas. É a pessoa que é o dom. Ele não tem o dom de mestre. Ele, por completo, ele é o dom. Ele é o dom. Não dá para separar o dom da pessoa. Não. Deus nos dá dons em formas de pessoas. É interessante, porque eu conheci um homem, ainda está entre nós ainda, que ele, para ensinar, é até hoje, né, excepcional. Mas não conseguia desenvolver um sermão assim. A aplicação para ele era... É difícil, né? Era muita dificuldade. O dom dele inteiro estava ali. Sala de aula, eu dava aula como ninguém. Era soberano Fala ali. bíblica, agora, quando subia para pregar...